Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Deguste Matemática. Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos ter uma aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, gente, eu poderia estar falando para vocês, ao invés do nome relações trigonométricas, falar também razões trigonométricas, tá? São fórmulas que, na verdade, são são representadas por um numerador e um denominador, tá? São frações, tá? Então, uma delas é chamada de seno, a outra de cosseno e mais uma de tangente, tá certo? É, estas relações, estas razões, na verdade, elas são formadas de acordo com um triângulo retângulo, e ele é chamado de triângulo retângulo por possuir este ângulo aqui de 90 graus. E aqui é a simbologia para 90 graus, tá, gente? Eu coloquei ele bem grande aqui, tá? Para vocês terem a noção do símbolo, tá? Que acontece? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, no triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa. Hipotenusa, tá? E agora a gente vai dar nomes aos catetos, que são os outros lados que sobram aqui, tá? Então vejam, temos um ângulo de referência aqui, um ângulo alfa, tá? Esta letrinha grega aqui, tá? Em frente a esta letrinha grega, oposto ao alfa, encontramos aqui o lado B, que vai ser o cateto oposto, tá? Então, só para vocês mentalizarem melhor, em frente, oposto ao ângulo alfa, que é o ângulo de referência, vamos ter aqui o nosso cateto oposto. E o que vem a ser o cateto adjacente? Adjacente, gente, quer dizer ao lado, vizinho. Então, é o cateto vizinho ao ângulo alfa, tá bom? Então, imaginem agora que o ângulo de referência não fosse mais este alfa aqui. Ele fosse um outro ângulo aqui, que eu vou colocar aqui um beta para simbolizar, tá bom? Então, o ângulo de referência agora já não é mais o alfa. O ângulo de referência agora é este beta aqui, esta angulação aqui. Em frente a ela, encontramos esse A aqui. Esse A já não vai ser mais cateto adjacente, vai ser cateto oposto em relação a esse ângulo beta. E o cateto adjacente, o vizinho a ele, olha, vai ser justamente o B. Aqui sim vai ser o cateto adjacente em relação a esse ângulo beta. Mas, nas anotações que a gente vai colocar aqui, nós vamos ter como referência o alfa, tá bom? Mas eu coloquei assim para vocês entenderem que depende do ângulo de referência para a gente tomar as nossas conclusões. Então aqui, olha, o seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto, tá? Cateto oposto, que eu vou colocar aqui as iniciais, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Vou colocar aqui também abreviado, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa, nós temos aqui o seno, tá? Agora, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Também vou colocar aqui abreviado. E por fim, teremos aqui a tangente, que vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, só recapitulando, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente de alfa é o famoso coca, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. No outro contexto aqui, gente, a gente pode colocar assim, olha, o seno de alfa, que no caso aqui o cateto oposto é o B, não é? É o B. Então a gente coloca aqui, olha, B sobre a hipotenusa, que é o H. O H. Podemos colocar também, gente, assim, olha, cosseno de alfa igual ao cateto adjacente, que é o A, tá?
que é o A, dividido pela hipotenusa, que é simbolizado aqui por H, certo? E a tangente de alfa nada mais é que o cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente aqui, que é simbolizado pelo A minúsculo. Tá bom, gente? Então, essas são as nossas relações trigonométricas no triângulo retângulo. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar uma tela de exemplos para vocês e a gente vai ver isso com exemplos, tá bom? Prontinho, gente. Já estamos aqui na nossa tela do exemplo 1. Olha, no triângulo retângulo, determina a medida de x, tá? Então, nesse caso aí, ele quer x, certo? Nesse triângulo. Dados, seno de 40 graus igual a 0,64, cosseno de 40 graus 0,77 e tangente de 40 graus 0,84. Vocês podem nos perguntar assim, professor, a gente tem que decorar isso daí, né? Tem que decorar seno de 40? Se for outro ângulo também, gente, olha, vocês não precisam decorar. Na verdade, se os ângulos forem ângulos notáveis, e aí entendam ângulos notáveis, vou colocar aqui para vocês, ângulos notáveis 30 graus, 45 graus e 60 graus. Se for algum desses ângulos aqui, vocês vão ter que saber mentalizar, tá? O seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Os outros, as questões normalmente elas vêm identificando, como esta daqui, tá bom? E mais para frente, em outra aula, eu vou colocar para vocês os valores do seno de 30, seno de 45, seno de 60, assim como o cosseno e a tangente deles também, tá bom? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, temos esse triângulo aqui, tá? E aí vocês podem ficar em dúvida se vocês vão utilizar para resolução o seno, o cosseno ou a tangente, tá? Então, bora identificar aqui, olha. Identificando. Esse x aqui, em relação a esse ângulo de referência, que é o de 40 graus, tá? Esse ângulo aqui está em frente a ele. Então, ele é o cateto oposto. Em frente ao ângulo reto, que tem esse 9, é chamado de hipotenusa, tá? Hipotenusa. E aí, o que acontece, gente? Poderíamos ter analisado esse lado daqui, mas não é o que nós queremos, nem é o que foi dado. E a gente tem que partir dessa premissa. O que temos, que no caso é o 9, e o que queremos, que no caso é o x, tá? Agora vejam, pelas nossas fórmulas, vou colocar aqui as fórmulas, seno, naquela primeira tela eu coloquei seno de alfa, era cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? O cosseno de alfa era cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa era o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E partindo da nossa premissa, o que temos e o que queremos, olha, envolvendo aqui esse triângulo retângulo, temos a hipotenusa e queremos o cateto oposto. Hipotenusa, cateto oposto. Onde é que a gente encontra isso? Olha, no seno, olha, cateto oposto e hipotenusa. Então, é isso daqui que nós vamos utilizar, tá bom? Então, vou colocar aqui, olha, marcadinho, a razão trigonométrica que nós vamos utilizar. Então, vai ser o seno de alfa, tá bom? Vamos lá. No caso, o alfa aqui é o nosso ângulo em questão, 40 graus. Então, seno de 40 graus é igual ao cateto oposto, que no caso ali temos o x, é a nossa incógnita, dividido pela hipotenusa, que no caso ali é 9. Mas e o seno de 40? Aí a gente vem para o que foi dado na questão, olha, seno de 40, 0,64. Então, aqui podemos colocar igual a 0,64. E como é que a gente resolve isso? Lembrando que o denominador aqui é 1, tá? E nós vamos multiplicar em cruz
certo? Para resolver, x vezes 1 vai dar x, e vamos ficar aqui com 9 vezes 0,64. 9 vezes 0,64. Vamos lá. 9 vezes 4 dá 36, tá? 36 vão 3. 9 vezes 6, 54. Mais 3, 57. Teremos que andar duas casas com a vírgula, olha, por causa do 64 aqui, não é? Então, uma casa, duas casas. Temos aí 5,76 para o valor de x. Tá, gente? Vou aqui marcar, certo? E temos aí a nossa resposta para esse exemplo de número 1. Vamos agora para o nosso exemplo de número 2. No nosso exemplo 2, nós temos aqui, no triângulo retângulo, determine a medida de x, dados também o ângulo de 40. Olha, então, seno de 40, 0,64, cosseno de 40, 0,77, e a tangente de 40 graus igual a 0,84, tá? Analisando o triângulo que temos ali. Olha, vou colocar em vermelho, tá? Observem. Em frente ao ângulo reto, que é o 200 metros aqui, nós temos a nossa hipotenusa. Hipotenusa, certo? E o que queremos é esse x aqui, tá? É o cateto ao lado do ângulo de 40 graus, ou seja, o cateto adjacente. Cateto, tá, gente? Adjacente. Vizinho, ao lado. Tranquilos? E esse aqui seria o cateto oposto, mas ele não nos interessa agora. Por quê? O que interessa é o que nós temos, que é o 200 metros, e o que queremos, que é esse x aqui, que representa o cateto adjacente. Vou colocar novamente as fórmulas aqui, tá? Seno de alfa, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. E aí a gente vai fazer o seguinte, olha. Temos a hipotenusa, queremos o cateto adjacente. Hipotenusa e cateto adjacente. Encontramos aqui, olha. Então, vamos utilizar a fórmula do cosseno. Vamos utilizar esta formulazinha aqui, esta relação trigonométrica, tá? Então, vamos ficar assim, olha. No caso, o alfa ali, o nosso ângulo é 40, né? Então, cosseno de 40 graus é igual ao cateto adjacente, que no caso é o que queremos, o x, dividido pela hipotenusa, que no caso ali, 200. E aí a gente pensa, cosseno de 40, quanto vale? Vemos aqui, olha. 0,77. Então, igual a 0,77. E aí nós multiplicamos em cruz, gente, para descobrir, tá? Multiplicando em cruz, x vezes 1 vai dar x, né? E vamos ficar aqui com 200 vezes 0,77. 200 vezes 0,77. Gente, olha, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100, certo? Quando a gente multiplica 100 por 77, por conta desses dois zeros, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, vai ficar 77, tá? Vou colocar aqui, olha. X é igual a 2 vezes 77. E agora ficou fácil, né? O dobro de 77 dá 154, tá? Metros, né? Já que ali está em metros, aqui também vai terminar em metros. Tá, gente? Então, aí, o nosso segundo exemplo está resolvido. Vou aqui marcar para vocês. E a gente vai para o nosso terceiro exemplo. Tá bom? Vamos lá. Estamos aqui no exemplo 3, certo? Vamos identificar aí as medidas dos lados, né? O que significa cada uma delas aí em relação à trigonometria do triângulo. Olha,
em frente ao ângulo de 40 graus. Oposto a ele, temos o cateto oposto, né? Cateto oposto. O nosso X aí. E aqui nós temos o cateto vizinho ao ângulo de 40 graus, ou seja, o cateto adjacente. Adjacente. E a incógnita da questão é justamente o x, né? O cateto oposto, certo? Dados o seno de 40, 0,64, o cosseno de 40, 0,77 e a tangente de 40, 0,84. Mais uma vez, vou colocar aqui as fórmulas para a gente identificar, né? Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente de alfa, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como ele mencionou aqui, olha, que ele quer o cateto oposto e ele tem o cateto adjacente, coca. Coca lembra tangente, olha. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, gente, vou marcar aqui para vocês e a gente vai resolver a questão utilizando esta razão, esta relação trigonométrica, tá bom? Então vamos lá. O ângulo em questão é o ângulo de 40 graus, né? Então tangente de 40 vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. A tangente de 40 está aqui no texto, né? Foi dada 0,84. 0,84. E aqui nós vamos multiplicar em cruz, certo? Então aqui o denominador nós não estamos vendo, mas é 1, sabemos que é 1, tá? E vamos ficar aqui, olha, x vezes 1 dá x e 10 vezes 0,84. Quando nós multiplicamos por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, então a vírgula se desloca daqui e vai ficar entre o 8 e o 4. Temos aqui 8,4 metros, porque aqui também está em metros, a nossa resposta ficou em metros. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha planejado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E se gostaram e se entenderam, peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e sentem o dedo no like, gente. Muito obrigado, até a próxima.